Muito bom dia. Estamos aqui reunidos para debater com 3 ilustres convidados, um representante do sistema científico, um representante da indústria agroalimentar e um representante dos laboratórios colaborativos. E o objetivo, ao fim e ao cabo, quer a universidade, 3 representantes de áreas sediadas em territórios do interior, e o objetivo é debater, ou pelo menos contribuir para o debate e para a diminuição das assimetrias entre o litoral e os territórios do interior. Eu chamo-me Rosa Amador, sou diretora-geral da ADVID, a qual foi a promotora do Collab Vines and Wines, que está sediado em Vila Real. A ADVID foi promotora deste Collab em conjunto com os seus associados, que são maioritariamente empresas do setor vitivinícola, que representam mais de 50% das exportações de vinho, quer seja vinho do Porto, quer seja vinho tranquilo, e tem também entre os seus associados 6 das principais entidades do sistema científico, como a UTAD, o Instituto Superior de Agronomia, o INESCTEC, o INIAV, a Universidade do Minho. Penso que não me estou a esquecer de ninguém. E qual é o objetivo? E a Universidade Católica, desculpem, faltavam-me, eu sabia que só tinha ainda dito 5. Qual é o objetivo do Collab da Vinha do Vinho, que está por seu lado sediado em Vila Real? O objetivo é que, em conjunto, as empresas, as entidades do sistema científico, as outras entidades, associações, possamos trabalhar em conjunto para que haja desenvolvimento de conhecimento, transferência deste conhecimento e tecnologia que possam vir, ao fim e ao cabo, a desenvolver o setor vitivinícola e contribuir para a sua sustentabilidade, claro que baseado numa agenda de investigação e inovação com os principais problemas que todos nós sentimos no mundo vitivinícola. Passava a apresentar os convidados, começando pelo Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e também Presidente do Conselho Geral dos Reitores das Universidades Portuguesas, o professor Fontainhas Fernandes, o Dr. António Filipe, que é administrador e CEO da Cimento and Family Estates, e também com uma interferência muito grande no setor vitivinícola, sendo diretor da Associação de Empresas de Vinho do Porto e pertencendo ao Conselho Interprofissional da Região de Mercado do Douro. Penso que, em termos de territórios do interior, também devemos destacar mais uma representação que o Dr. António Filipe faz, que é da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial. Porque está completo, todo sediado, todo inscrito em uma região da região do interior. Por fim, mas não significa menos importante, o engenheiro Gonçalo Amorim, que é diretor executivo da Building Global Innovators, BGI, e também membro da direção do Collab Food for Sustainability, mais conhecido por Food Lab, que se encontra sediado numa região do interior, Idenha a Nova. Eu começava... Portanto, foi uma apresentação muito sumária. Os convidados poderão fazer um complemento se acharam que ou se consideram que devem destacar mais alguma característica. Aliás, eu relembrava ainda, falando do Dr. Gonçalo Amorim, porque acho que foi demasiado sucinta, que é uma pessoa com muito conhecimento na área da inovação tecnológica, da transferência da tecnologia e do empreendedorismo. Portanto, além de representando como Collab, é uma pessoa com muita experiência nas áreas que nós, ao fim e ao cabo, queremos implementar para os nossos pós-territórios do interior. Começaria a fazer a primeira pergunta, colocaria a primeira pergunta à indústria, porque nós trabalhamos, o nosso interesse é para a indústria, se houver a parte económica, neste caso a indústria e a agricultura, claro, só se houver desenvolvimento económico é que pode haver desenvolvimento dos territórios. Portanto, começaria por fazer
A primeira pergunta ao António Filipe, e a pergunta ao António Filipe é no sentido de se, enquanto representante de uma empresa que tem um peso muito grande no setor vitivinícola, quer em termos de vendas, quer em termos de aquisição de uvas e de vinho, bem como da área de vinha, é o principal proprietário de vinha na região do Douro, com 1.050 hectares, também tem uma área considerável na região do Alentejo. Ora, quer o Douro, quer o Alentejo são ambas regiões do interior, sendo também com índices de pobreza bastante elevados. Quais são as dificuldades, necessidades sentidas no desenvolvimento da atividade vitivinícola e da respectiva sustentabilidade? Muito bom dia e, em primeiro lugar, agradecer à Rosa Amador o convite que me foi efetuado e cumprimentar os distintos colegas de painel. Eu gostaria de começar por dizer que é relativamente fácil centrar-nos muito relativamente às questões das dificuldades e necessidades sentidas no desenvolvimento da nossa atividade no interior. Mas o facto é que, na minha opinião, também existem, e na minha experiência, também existem muitos fatores positivos e realmente muito positivos. O primeiro que eu gostaria de destacar tem a ver com o facto de, no interior, nas zonas onde nós operamos, as instituições e as entidades oficiais têm normalmente uma cara. Cimedouro, a Universidade de Trás-os-Montes, as câmaras municipais, têm caras atrás destas instituições e pessoas que estão genuinamente empenhadas em que aquilo que são os projetos empresariais em que estamos envolvidos sejam bem-sucedidos. Os nossos fornecedores de uvas, os nossos fornecedores de outros bens da região são pessoas que nós conhecemos bem, e isso é claramente um ponto muito positivo de operar em regiões de baixa densidade e regiões do interior. Os atores nestas regiões, os stakeholders, como agora se dizem, cientes das dificuldades e dos constrangimentos que estas regiões têm e que impõem sobre os negócios, estão muito mais comprometidos, na nossa opinião, em conseguirem melhores resultados do que aqueles que nós vemos no litoral, onde também operamos. E nesse sentido, essa ajuda, essa disponibilidade para estar permanentemente a ajudar dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que está dentro das competências de cada um, é um fator que nós valorizamos especialmente. Existem também, por outro lado, apoios e medidas de discriminação positiva, não só, mas também no domínio fiscal, que aumentam a atratividade de se trabalhar no interior. As câmaras, nesse sentido, e também acima do Douro por outros, mas as câmaras são muito ativas no sentido de procurar as soluções, de atrair investimento, de procurar a fixação das empresas nas suas autarquias, e estas medidas nós não as encontramos, esta disponibilidade e estas medidas de discriminação positiva nós não as encontramos nas outras áreas onde operamos, nomeadamente no litoral. Também, e um aspecto muito importante, a questão da qualidade de vida existente no interior e, sobretudo, a qualidade das pessoas que trabalham e que vivem no interior. Não quero fazer aqui nenhuma análise dicotómica ou manicaísta entre as pessoas do interior e as pessoas do litoral, mas tendencialmente vemos que são pessoas que sabem viver melhor a vida, que têm menos preocupações, menos um stress pelo menos menos intenso e que criam condições, e nomeadamente ambientes de trabalho, que às vezes nas grandes cidades, nos grandes urbes, não é possível encontrar. O interior, por outro lado, per si, o território, a paisagem, e no caso concreto da região do Mercado do Douro e do Alentejo também, do norte do Alentejo onde nós estamos, podem e servem como catalisadores do processo de venda e, sobretudo, do processo de encantamento do cliente. Nós estamos a vender produtos que são genuínos, com histórias para contar, que não são possíveis de serem produzidos noutro local que neste, em concreto, no Douro e no Alentejo, e que têm pessoas em concreto por trás, têm caras. E hoje em dia o consumidor final, e quando digo consumidor final, não me refiro àquilo que até há bem pouco tempo as empresas de vinhos pensavam ser os seus clientes, que eram os supermercados, que eram as lojas de vinhos. Hoje sabemos que assim não é, e sempre soubemos, mas hoje é claro que
que assim não é. O nosso cliente é aquele que decide pagar a nossa garrafa numa loja, num supermercado ou num site online. E é muito difícil chegar ao coração e à cabeça destas pessoas. E, portanto, nesse aspecto, vou operar no interior e passar essa imagem de autenticidade, de algo único, de algo que tem a ver com a terra e com o terroir, é algo que também nos ajuda no processo de venda. E, portanto, é realmente, globalmente, muitos aspectos interessantes de operar no interior. Relativamente às dificuldades, muito rapidamente, bem, desde logo as mesmas que para o restante do país, não é? Burocracia, o reduzido diálogo entre instituições governamentais, e temos que ir de capelinha em capelinha para conseguir alguma coisa, o desconhecimento da realidade nos gabinetes que dão pareceres, o funcionamento lento da justiça e a instabilidade do quadro legal e fiscal é algo que passa o território da sua globalidade. No caso concreto do Douro, as condições de demografia e de envelhecimento das populações, estamos a pensar no facto de que entre 2001 e 2017 o número de pessoas na região, na NUTS 3 Douro, baixou de 212 mil pessoas para 190 mil pessoas, que o índice de envelhecimento na região do Mercado do Douro é de 50% superior à média nacional, que, como sabemos, é já uma população envelhecida mesmo em termos mundiais. Suponho que estejamos entre o top 3 e o top 5. A questão do déficit da mão de obra qualificada, nós há uns anos atrás compramos uma propriedade grande, perto de Sabrosa, onde projetamos transferir uma parte das nossas atividades, e no processo de planeamento uma dos constrangimentos potenciais que mais ressalta é e as pessoas, onde é que nós vamos encontrar mão de obra qualificada para nos ajudar e para trabalhar nestas instalações. É certo que as estradas e o caminho de ferro podem ter ajudado, nomeadamente as estradas, a mitigar um pouco este problema, mas ainda assim é um problema relevante. Dentro da questão da mão de obra, e ligada naturalmente à questão da demografia, hoje todos nós sabemos que a região do Mercado do Douro vive uma situação dramática em termos de pessoas para fazermos as vindimas e para os trabalhos culturais. Nós, enquanto empresa, vimos-nos forçados a acelerar o nosso processo de desenvolvimento de equipamentos de apanha de uvas, porque não temos pessoas. E com o fenómeno das alterações climáticas, com a sobreposição de períodos de maturação que no passado eram sequenciais e que agora, por questões de temperatura e de alteração do clima, são sobrepostos e que implicam a necessidade de termos mais gente disponível, não 20 mil, mas se calhar 30 mil, torna ainda o problema maior e torna ainda maior a nossa necessidade de acelerarmos o nosso processo de introdução de tecnologia nestas áreas. Por último, antes do último, por penúltimo, em penúltimo lugar, o ciclo vicioso do rendimento, ou seja, nós estamos a falar de uma região do Douro com 13.500 euros de PIB per capita para uma média nacional de 19 mil euros e uma média europeia de 31 mil euros. Subir esta escada é muito difícil e de libertarmos desta espiral negativa em que baixos rendimentos trazem menor atratividade das regiões, que por sua vez trazem menor rendimento e por aí fora, este é um problema muito sério que urge inverter. Por último, eu queria também, e num plano mais político, referir-me à questão daquilo que eu chamo a tragédia do Frei Tomás. Eu tenho ouvido muitos governos, em muitas circunstâncias, presencialmente e não só, a falar na importância que o interior de Portugal tem, para a coesão territorial, para a identidade nacional, e este discurso do Frei Tomás em que se dizem uma coisa e se faz outra coisa, é um problema muito sério do interior e tem que ser revertido. Quando a gente olha para o Programa Nacional de Investimentos que está a ser discutido neste momento e o seu reforço, na sua versão de 22 mil milhões de euros, eram meia dúzia de mil milhões de euros para o interior de Portugal. Hoje, li no Jornal de Notícias, na página da frente, uma bazuca de 2 mil milhões de euros para o metro do Porto e de Lisboa. Ora, isto
o resultado final disto é que as pessoas vão tendencialmente deslocar cada vez mais do interior para o litoral e, portanto, é preciso acabar com esta tragédia do Frei Tomás, que é o que os Obrigada, António Filipe. Colocaria agora uma pergunta ao Gonçalo Amorim, enquanto representante de um Colab, do Colab Food Lab com sede em Idanha Nova, que é no mesmo sentido da pergunta que fiz à agricultura e indústria ou agroalimentar, que é quais são, ao fim e ao cabo, as dificuldades, necessidades sentidas na implementação do Colab, do qual é representante, no desenvolvimento do seu plano de ação, no sentido de poder atingir os objetivos a que se propõe, estando também numa região do interior como a Idanha Nova. Muito bom dia a todos, ou aliás, boa tarde, já quase estamos a entrar no período da tarde. É um prazer estar aqui a partilhar a nossa experiência, cumprimentar os ilustres membros do painel e toda a audiência que temos neste momento online. Antes de mais, eu gostaria só de fazer aqui um breve enquadramento do Colab, no nosso caso, Food for Sustainability, ou seja, utilizamos a palavra e utilizamos as palavras em inglês precisamente porque acreditamos que podemos fazer trabalho de relevância internacional, colocando um território do interior que foi muito gastado, muito maltratado, até utilizaria a expressão, nos últimos anos de políticas de política agrícola comum que nem sempre foram as mais bem-sucedidas, o que levaram a uma desertificação do território. O António já explicou alguns dos efeitos que para isso contribuíram, mas eu diria que do ponto de vista de estratégia houve alguns erros bastante muito nocivos e que agora importa recuperar. Importa olhar para estas questões desde logo uma lógica macroeconómica. Não há desenvolvimento para Portugal possível, sustentável, se o ambiente rural, por exemplo, não alimentar as cidades. Por exemplo, nós vemos no caso da Rússia, grande parte dos alimentos que consomem são importados devido a várias questões de sol, etc. Mas nós temos de cuidar do nosso interior, temos de cuidar dos nossos solos, temos de olhar para, obviamente, para toda a cadeia alimentar, uma lógica sustentável, e a sustentabilidade aqui, diga-se, são no fundo os três pilares da sustentabilidade: a sustentabilidade económica, desde logo, porque não há indústria, não há emprego sem economia, sem receita, sem mercado. Em segundo lugar, eu poria as pessoas, portanto, a questão social. Não há criação de riqueza sem pessoas qualificadas, e o António também já referiu esse desafio no interior é dramático, absolutamente dramático, e que obviamente é um dos desafios que nós também sentimos. E por fim, a sustentabilidade, que neste momento é um dos maiores desafios a nível europeu e a nível mundial, mas que efetivamente vemos esta presidência da União Europeia muito focada em resolver, que são os desafios climáticos e, portanto, o aquecimento global e todas as transformações que estão desde logo a afetar também o setor vitivinícola, com um grau elevadíssimo, portanto, de uva, que por sua vez quase que obriga a diluições para que se faça um vinho que possa ser bebido e não fiquemos todos embriagados ao final de um copo de vinho. Por exemplo, é um dos desafios que as alterações climáticas estão a introduzir. Eu recordo-me da primeira vez que fui à Grécia de beber vinhos normais, correntes de mesa, quase brancos, com 18% de álcool, mas vinhos de mesa, portanto não eram vinhos licorosos. E a Grécia obviamente está a sofrer muito mais do que nós, e nós podemos começar a ver o que é que vai acontecer a Portugal nos próximos 10, 20 anos, viajando um pouco e antecipando algumas das tendências que vamos encontrar no futuro. Tendo em conta este introito, digamos assim, que é o contexto em que a BGI se deparou há uns anos atrás, quando começamos a trabalhar com o presidente da autarquia, o engenheiro Hermínio Jacinto, que muito preocupado já se encontrava com o território, com a desertificação, e Idanha, diga-se, o Conselho de Idanha perdeu 66%, 67% da sua população num curto espaço de tempo, portanto em três décadas, e portanto encontra-se a própria sustentabilidade como conselho, escolas, hospital, portanto todo o tecido socioeconómico estava bastante depauperado. Esta inversão, portanto, há 3, 4 anos atrás começaram a ser desenhados, portanto, estratégias muito, diria,
estratégias muito de terreno, território, com base nas necessidades, e foi desta maneira que nós nos começamos a envolver, procurando trazer soluções tecnológicas para rapidamente fazer este ponto de inflexão, não só social, demográfico, mas também resolução de problemas concretos para que, também já foi referido, o António abordou os principais temas e as dificuldades que todos nos deparamos quando queremos, obviamente, fazer e desenvolver o interior, muitas vezes o próprio envelhecimento da população, as próprias, digamos assim, portanto, as competências que encontramos a nível, por exemplo, até na agricultura, têm de ser renovadas. As pessoas precisam de ajuda. Os agricultores dizem, eu quero ser mais sustentável, mas não sei como. Eu quero adotar boas práticas na minha quinta, na minha produção, mas preciso de ser capacitado para esse efeito. Não é que não haja vontade de mudar, eu diria que há, mas efetivamente é preciso haver ferramentas e políticas muito orientadas ao território, e orientadas ao território tem-se efetivamente aferir o que é que o território necessita, não uma perspectiva top-down, ou seja, dirigista, como durante muitos anos foi, mas de uma perspectiva de bottom-up, ou seja, não podemos obviamente porventura no curto prazo responder a todas as necessidades, mas tem de se fazer apostas muito concretas que possam de facto capacitar, no nosso caso, na área agroalimentar. O que nós pretendemos é tão simples quanto isto, é de facto reduzir dramaticamente, quando eu digo dramaticamente é zero, a utilização e a dependência de fitoquímicos, portanto de químicos de síntese. Portanto, há químicos espontâneos da natureza, muito bem, mas há químicos que são todos os dias, nutrientes que são todos os dias introduzidos nas plantações, porque os solos estão mortos. E o que eu quero dizer quando os solos estão mortos é que não há vida nos solos. Portanto, nós estamos de uma forma artificial a produzir alimento, que por sua vez depende de fábricas de indústrias químicas, porque senão o solo não tem capacidade de transporte destes nutrientes só por si para os alimentos que por sua vez depois são consumidos pelas cidades, onde 80% das populações vão viver até 2050. Portanto, esta tendência de desertificação a nível e compactação, aglomeração nas cidades como uma fábrica de centro produtivo não vai parar, vai continuar. Obviamente que há pontualmente experiências, devem ser veiculadas estas experiências de inversão dessa tendência, como o António também referiu, a qualidade de vida que se pode ter no interior hoje com acesso à internet, com boas vias de comunicação, transporte, bens e serviços, hospitais, todos os serviços sociais associados, escolas e tudo mais. Eu julgo que essas questões na última década foram muito fustigadas por um lado, mas também noutras apostas de municípios foram bastante abordadas e colmatadas. Por exemplo, Idanha hoje tem uma rede de berçários que é um exemplo mundial, tal como, por exemplo, a Holanda tem. E portanto, se Idanha o fez, outros municípios do interior também o podem fazer. É uma questão, obviamente, de recursos e tem de se fazer apostas, porque não há dinheiro para tudo, obviamente, mas a questão que eu diria que é premente para o interior é onde é que o dinheiro deve ser investido para resultar mais rapidamente em economia, porque, se por vez, gera mais impostos e, por sua vez, gera mais receitas para a autarquia e para os serviços sociais investirem, porque neste momento não há investidores suficientes em quantidade e qualidade suficiente, nem projetos tampouco, para esta renovação pelo privado, digamos assim, do tecido socioeconómico do interior. Portanto, temos de abordar isto numa lógica sistémica, complexa, que é o território, as diversidades, os desafios. Portanto, é porventura das maiores questões que temos pela frente das próximas décadas. As cidades vão crescer por si, mas nós quebramos este ciclo de nutrientes. Portanto, o campo produz alimento, o alimento vai para as cidades consomem, produzem riqueza, sobretudo no setor terciário, e, portanto, depois nós aterramos os nutrientes. Portanto, os nutrientes vão para aterro e lá ficam e, portanto, não voltam à terra. E o que nós sabemos é que solos inférteis, portanto, geram agricultores mais pobres, pessoas dependem de muitos agroquímicos e pesticidas, herbicidas, inseticidas, nessa categoria de pesticidas, e estes representam em muitas explorações 30, 40, 50, até 58%
do custo de produção por hectare, determinado tipo, dependendo do tipo de output que estamos a falar, depende destes químicos que nós introduzimos artificialmente. E estas empresas, muitas vezes multinacionais, que nos abastecem com sementes manipuladas, geneticamente otimizadas para não se multiplicarem, também contribuem para o empobrecimento generalizado dos agricultores, porque tornaram-se reféns destas espécies geneticamente modificadas e otimizadas para não se multiplicarem. Como tal, o agricultor hoje vê que para plantar, fazer uma sementeira, gasta muito mais inputs do que aquilo que gastavam os seus pais, os seus avós há 20, 30, 40, 50 anos atrás e que produziam igualmente, quer dizer, com pestes, obviamente, tudo mais. Não estamos a dizer que não houve evoluções tecnológicas, o que estamos a dizer é que há hoje abordagens empíricas a funcionar que devem ser massificadas de uma forma portanto, sustentável. E é este o nosso desafio. Obrigada, Gonçalo. Senhor Reitor da Universidade de Trás-os-Montes, é nessa qualidade que vou-lhe pedir o seu contributo. Portanto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está sediada em Vila Real, território do interior. Quais são também as dificuldades e as necessidades relativas a uma universidade que esteja no litoral, nomeadamente na atração de estudantes e posterior fixação, quando a sua formação, não é, que se traduza também em desenvolvimento económico para a região onde está inserida. Tem que ligar o micro. Senhor Reitor, ligo. Ok, obrigada. Muito boa tarde a todos. Respondo com os mesmos cumprimentos e vou tentar ser breve, mas devo dizer que gostaria de merecer aqui 2 notas. Eu julgo que estar no interior não é propriamente obrigatório sinal de falta de atratividade. Mas o que é certo é que as migrações aumentam e ainda hoje, e tal como foi aqui dito, a narrativa é diferente da prática. A prática política é uma e a narrativa é outra. E porquê é que não é propriamente uma fatalidade? No caso da universidade que neste momento dirijo, portanto eu vivo no interior e é aqui que resido, nós nos últimos anos aumentámos 36% de alunos, 36%. Estamos a falar num aumento desde 2013, ocupamos 98%, acima de 98% das vagas, e como é que poderemos considerar este êxito e este aumento? Primeiro, há uma clara aposta do país na formação. O país percebeu que se formarmos pessoas a nível superior é mais fácil de penetrar no mercado. Mas as instituições, para serem atrativas, também têm que ter marcas. Claramente a enologia é uma marca. Claramente a veterinária é uma marca, onde, portanto, as instituições não podem mimetizar as outras. O grande objetivo de uma instituição como esta não é propriamente aumentar o número de alunos para ter a dimensão das outras, inexoravelmente os grandes centros urbanos terão mais estudantes, porque a área regional da abrangência é maior, há mais demografia, mas onde é que poderemos aqui melhorar? O maior problema é que temos 70% de alunos deslocados, ou seja, a universidade é um fator da atratividade, eu diria mesmo que é um dos poucos fatores da atratividade do interior. Capta 70% de alunos, mas depois não os fixa a região. E porquê é que a região não fixa? Porque a região não tem uma estratégia. Portanto, há uma narrativa, o país percebeu que tem um problema, que é a migração dos jovens para o litoral, mas aqueles que são atraídos depois não são fixados por falta de atratividade. E, portanto, e aqui foi dito da questão do metro, a mim não me choca o metro, é evidente que o metro vai ter que ser alargado em Lisboa, não se fala apenas no metro, fala-se também numa linha de superfície, em Lisboa, no Porto, é um aeroporto, são os portos que também estão situados no litoral, os grandes investimentos vão ser feitos obrigatoriamente no litoral, que é onde há cá a população. O meu problema é que eu não vejo aposta em fatores da atratividade do interior, e deixava aqui alguns indicadores. Primeiro, a agenda digital. Enquanto que nós não reforçarmos a conectividade em todo o interior, não poderemos ser atrativos. A atratividade não vai pelas estruturas viárias, vai pela uma agenda digital, temos que ser conectados virtualmente. Segundo, as empresas que utilizam os recursos naturais do interior devem se localizar, a transformação deve-se localizar no próprio interior. E não me refiro concretamente do vinho, porque o vinho, e bem,
estão lá as empresas, mantêm-se. A questão que se coloca é que as próprias instituições de ensino superior, além deve haver uma aposta nos centros de investigação. Nós não podemos ser competitivos se não tivermos centros de investigação. E houve uma política errada no passado de centralizar a investigação em grandes agregados urbanos no litoral. Isso foi um erro histórico que tem vindo a ser corrigido e que espero que se mantenha neste sentido. E é evidente que, se formos a práticas europeias, há medidas muito simples. Na Holanda, para se atraírem mão de obra qualificada, os chamados talentos, a majoração fiscal. Ou seja, um jovem como um Gonçalo Amorim que se queira fixar na Idanha, poderia ter uma majoração em que 30% do seu rendimento não seria tributável. Portanto, se não existirem incentivos fiscais, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista dos recursos humanos, nós não ficaremos no litoral, no interior. Portanto, as pessoas acabam por regressar ao litoral. Portanto, acho que as universidades podem ter um papel ainda determinante e, portanto, a questão de não está por atrair mais, não apenas por atrair mais jovens à déficit de qualificação em Portugal, nós ainda estamos longe das metas europeias, mas temos um novo desafio que é o pós-Covid. Estamos a falar concretamente na formação ao longo da vida. Esta é uma tendência europeia para as microacreditações e seja a reconversão dos desempregados Covid, como é que os podemos reconverter a áreas de grande atratividade, mas também a atualização, ou seja, quer seja o reskilling ou upskilling. Portanto, há novas estratégias, há novas alternativas para atrair talento. Por isso, acho que temos que aumentar os fatores de atratividade no litoral e que defendo muito a criação de ecossistemas regionais de inovação. E está aqui o poder. Está aqui o poder empresarial, estão os empresários, está o sistema científico, estão os sistemas de interface como os Colabs, e é preciso também sentar o poder político e pensar que o futuro do interior não passa por mais infraestruturas, mas passa sim por criar fatores de atratividade para atrair jovens. E reparem, a UTAD foi uma universidade que optou por ter como marca o setor agrário. E o setor agrário, que é um setor que não é atrativo do ponto de vista dos jovens, eu termino só, mas vejam, representa o setor agroalimentar e agroflorestal 20% das exportações portuguesas. Portanto, é um setor com peso. 20% das exportações. Foi dos poucos setores que, inclusive, aumentou as exportações em ano Covid. Portanto, não teve impacto pela doença. Portanto, houve aqui, é evidente que as empresas tiveram umas estavam mais dependentes de mercados internacionais, que existia esse problema, mas do ponto de vista das exportações mantivemos. E sabemos que desde 2010 o aumento das exportações foi de 50%. Portanto, está em crescimento. Porquê? Porque há uma nova geração de empresários com formação, com responsabilidade ambiental, e aquilo que acabou de dizer o Gonçalo o prova. Portanto, há uma nova geração de empresários com formação, que usam práticas sustentáveis, com grande responsabilidade ambiental e social, mas também que apostam em mercados globais, com dinâmicas globais. Portanto, é este tipo de jovens que nós temos que atrair ao interior e, portanto, tem que existir aqui uma política de fixar talentos. E se não envolvemos o poder político, se o poder político não se envolver, e aqui refiro-me concretamente às comunidades intermunicipais e à futura presidência da Comissão de Coordenação, aí é evidente que as assimetrias se vão agravar e o litoral vai ter seguramente mais problemas. Eu acredito que este é o momento ideal. Nós estamos aqui nos próximos 10 anos, temos o desafio de executar 45 mil milhões de euros. Não estou a falar apenas do final deste quadro 2020, mas também do programa de resiliência e de recuperação económica, mas também o próximo período de programação. E a agenda da inovação da agricultura, se repararem, é uma agenda que traz novas exigências e são os novos desafios societais que nós temos que enfrentar. Portanto, eu não diria que isto é um desastre, mas neste momento ou os atores se unem em projetos agregadores, em projetos mobilizadores, ou então instituições como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro serão gotas. Nós, termino, Rosa, sempre acarinhamos desde a primeira
de primeira hora, o Colab da Vinha e do Vinho, está aí muito bem, é o cluster que lidera, e muito bem, está também aqui em Trás-os-Montes, na UTAD, o da Floresta, não o podemos deixar fugir, por muito que sejam as forças, apoiamos conjuntamente com Santarém na área da parte animal, portanto, da área animal, e também temos uma forte ligação à parte agroalimentar que é um quarto Colab. Eu acho que os laboratórios colaborativos do setor primário devem ficar, e é uma bandeira que temos que fazer, situados no interior e para atraírem mão de obra qualificada que façam investigação do lado das empresas e não do lado dos universitários, daquilo que era o passado. Há um novo paradigma e esta abertura que eu defendo, e aqui neste caso não costumo divergir a minha prática da narrativa que costuma ser a narrativa política. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Reitor. Todos os convidados já falaram um bocadinho sobre como é que nós podemos ultrapassar as dificuldades, mas eu ia colocar uma segunda questão que é mais específica, que é como é que o Colab, Vines and Wines, pode contribuir para o desenvolvimento do setor vitivinícola e, simultaneamente, para o desenvolvimento do território nos quais está inserido e, como já disse no início, os territórios vitivinícolas estão maioritariamente inseridos no território do interior. Dirigi esta pergunta primeiro para o António Filipe. Muito bem, eu serei possivelmente a pessoa que pior posicionada está para responder a esta questão com profundidade, com espessura, mas a visão externa que este assunto nos dá é a seguinte. A primeira delas é que os Colabs podem ajudar através da fixação de talento, que o Sr. Reitor há um bocadinho se referia, trazendo recursos humanos de qualidade, com formação que permitam reforçar a qualidade do tecido social das zonas interiores e tentar, ao invés daquilo que nós estamos a falar há bocado dos círculos virtuosos ou não virtuosos, criar um círculo virtuoso em que talento atrai talento e reforça esta qualidade do tecido social. Por outro lado, enquanto capazes de poder gerar uma maior capacidade de interlocução e, sobretudo, de networking absolutamente fundamental no mundo em que vivemos, e junto dos atores não só nacionais, mas sobretudo internacionais, e que outro tipo de entidades que não os laboratórios colaborativos não conseguem chegar. Portanto, este ganho de escala no diálogo com as instituições é, no meu entender e na minha modesta opinião, algo que os Colabs podem trazer para a mesa e que até há bem pouco tempo existia, mas de uma forma mais limitada. Por outro lado, também ajudar a dar uma maior credibilidade às aspirações dos atores das regiões vitivinícolas portuguesas, não é? Temos vindo a assistir durante muito tempo às políticas baseadas no achismo e, sobretudo, no facto das regiões não se entenderem, não se afirmarem, não serem capazes de serem proativas, e isto tem permitido que o Terreiro do Paço se tenha expandido muito para além daquilo que é a sua configuração física. E, portanto, passar as redes da condução da política vitivinícola para os operadores é algo em que os Colabs podem ajudar pela produção científica de qualidade, pela resposta a problemas concretos lançados pelo setor vitivinícola e que ajude a demonstrar a razão dos seus argumentos. Por outro lado, também acho que os Colabs têm um papel fundamental em fazer o alinhamento, juntamente com a universidade e outros atores na investigação e desenvolvimento, fazer o alinhamento entre o público e o privado dos eixos de investigação. Aquilo que nós verificamos, pelo menos a experiência que eu tenho relativamente ao setor vitivinícola na região do Mercado do Douro, é que andamos todos a fazer umas coisas isoladamente e não de uma forma muito integrada. Ora, eu acho que é preciso pôr ordem nesta mesa e entregar a quem o consegue fazer aquilo que é a investigação fundamental, aquilo que é a investigação aplicada
mas que não está ao alcance das empresas de o fazer. Eu lembro, por exemplo, a questão dos robôs para operarem no Douro, ou seja, pela forma como nós fazemos vinho e fazemos a vinha no Douro, é muito difícil convencer empresas internacionais a desenvolverem equipamentos que possam operar na região do Mercado do Douro. Sim, senhores, estarão interessados em fazer para muitas regiões do mundo porque conseguem ganhar escala na sua produção científica, mas dada a especificidade do Douro, será realmente um mercado pouco interessante para alguns destes operadores. Ora aí, a investigação e desenvolvimento efetuada localmente e servindo concretamente as especificidades locais é algo que, em que o Colab e a investigação na região do Mercado do Douro se devem comprometer e, sobretudo, se devem especializar. Por outro lado, também ajudar-nos no processo das alterações climáticas, que é absolutamente evidente, que é estrutural, na nossa opinião, dando-lhe uma lógica regional, mas também integrado numa experiência nacional. E dessa forma e dessa maneira todos nós podemos aproveitar da informação que é gerada nacionalmente, no sentido de adaptarmos a nossa agricultura a este desafio importante, esta mudança clara no padrão climático. Portanto, enfim, acho que são muitos papéis, são vários papéis, isto é na perspectiva, naturalmente, de quem está de fora, e, portanto, é melhor eu calar-me e deixar a quem sabe muito mais disto do que eu para falar. Muito obrigado. Importante termos ouvido o que é que as empresas pensam. São as empresas que têm que orientar a nossa estratégia. E o plano de ação está baseado nas necessidades das empresas. Gonçalo, colocava-lhe esta pergunta que é parecida ou é semelhante à que fiz ao António Filipe, que é como é que, ao fim e ao cabo, nós, laboratórios colaborativos, eu representando o Colab Vines and Wines, o Gonçalo representando o Colab Food Lab, como é que nós, laboratórios colaborativos, podemos, eu sei, já foi dito aqui muitas, e o António Filipe também já falou, como é que nós podemos contribuir, mas na sua perspectiva, como é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento do setor, quer seja quer seja a parte agroalimentar, de produtos que não vinho, quer seja do vinho, e também para os territórios, porque ao fim e ao cabo, nós ao desenvolver o setor agroalimentar, o setor agrícola, ao promover o desenvolvimento económico, estão sempre a promover os territórios, não é? Portanto, eles estão completamente ligados. Na sua perspectiva, como é que nós, laboratórios colaborativos, podemos contribuir para este aumento do desenvolvimento? Eu vou só recordar um pequeno pormenor. Não é que não quero tirar que digam aquilo que na realidade têm para dizer, mas já estamos com 40 minutos, já estamos com 40 ou 45 minutos de conversa, sim. Desculpe, Gonçalo, faz favor. Muito bem. Ora bem, o professor Fontenha já resumiu de uma forma geral os Colabs, na nossa opinião. Obviamente nós somos parte, portanto, desse ecossistema, mas acredito, e é por esse motivo que uma organização como a BGI se envolveu na liderança, pelo menos inicial, na instalação de um destes instrumentos, que é o Colab, no interior. E optamos de uma forma muito consciente. Não quisemos fazer um Colab no litoral, fizemos no interior, portanto, acreditamos piamente, até por estarmos a investir umas centenas de milhares de euros já neste processo. Portanto, eu vejo desde logo a criação. Vou responder de uma forma de tentar em 2 ou 3 minutos ser sintético, mas eu diria que há aqui 2 ou 3 fatores. Um deles é desde logo a criação de emprego, portanto, altamente qualificado. Nós temos no nosso roadmap, ou seja, no nosso plano de ação, prevemos contratar 12 recursos humanos e sabemos que muitos deles vão ter de vir, como se dizia há pouco, vamos ter de importar da cidade, vamos ter de importar de outros países e tudo mais, com vista a conseguirmos no menor espaço de tempo possível, se posso passar a expressão, conseguir maximizar os resultados. E estes resultados, no nosso caso, prendem-se sobretudo com pilotos e demonstradores, porque na agricultura nós neste Colab, de facto, estamos a resolver problemas muito concretos
dos parceiros, porque o Colab serve para resolver problemas industriais, problemas dos seus parceiros, que são problemas muito concretos. Portanto, não podemos ser mais aplicados neste sentido, aliás, que o Sr. Reitor referiu, existimos para resolver estes problemas. E os problemas têm de ser de dimensão relevante. Portanto, esta é a perspectiva, e de dimensão relevante, obviamente económica, mas também do ponto de vista social e sustentabilidade. O setor agrícola, no setor agrícola de transformação, representa 24% das emissões de carbono. Portanto, nós temos um papel muito relevante nas alterações, no papel de mitigação e de sustentabilidade, desde logo pela via das emissões carbónicas, mas também de todo o processo de transformação, enfim, ciclos curtos, cadeias curtas, etc. Há aqui uma componente que vai muito para além do solo, da terra. As questões da digitalização, da agricultura, as questões de otimização de circuitos, de distribuição, o que eu chamo de uberização um pouco das cadeias de abastecimento e tudo mais. Há aqui muito trabalho que se estende para além da agricultura propriamente dita. Depois, temos neste momento cerca de já candidaturas a nível H2020, Green Deal e outras. Nós temos mesmo a ambição, e pode ser uma ambição de alguma medida, de alguma maneira vista como desregrada ou demasiado ambiciosa, mas colocamos sempre a fasquia muito alta. E a fasquia alta é, de facto, colocar a fasquia a nível mundial. Nós queremos, de facto, pôr o interior, e neste caso, no nosso Colab, obviamente nos diz respeito diretamente, pôr o que estamos a fazer a nível de demonstradores, portanto, codificar este conhecimento, demonstrar cientificamente que o que estamos a fazer, portanto, pode ser peer-reviewed, pode ser publicado, etc., e por essa via, portanto, disseminar as boas práticas para rapidamente conseguirmos resultados e impacto. Portanto, scaling out. Portanto, queremos que as boas práticas que vamos desenvolver sejam, de facto, escaláveis. E com isto, termino a minha intervenção só dizendo que temos já no plano de ação uma dezena de milhões de euros de projetos para os quais estamos a trabalhar para conseguir, mas que, obviamente, nem todos vão ser bem-sucedidos. Obviamente, estamos a falar de risco, estamos a falar de inovação, estamos a falar de experimentação. A maior parte da experimentação não tem os resultados que se prevêem, mas é um processo iterativo que é algo positivo a de levar. Isto para dizer que também que muitas terras foram abandonadas no território e que nós prevemos no médio e longo prazo, estou a falar 5 a 10 anos, a criação de duas centenas, postos de trabalho. E isto vai, obviamente, pode transformar o tecido socioeconómico de uma região, de toda uma região. Enfim, não tenho dúvidas acerca disso, que tal como as universidades, por exemplo, no interior, transformaram as regiões. E isso, contra essas questões, não temos dúvidas. Obrigada, Gonçalo. A última questão que colocava ao Sr. Reitor, que é como é que os Colabs, nomeadamente o nosso Colab, isto é o Colab Wines and Wines, ou o Colab da Vinha e do Vinho, pode contribuir para o desenvolvimento do setor vitivinícola no seu todo, mas especialmente do interior, e também para o desenvolvimento dos territórios na perspectiva do sistema científico. Eu deixava 5 notas. Ponto. Os laboratórios colaborativos são dos grandes fatores da atratividade de recursos humanos qualificados e, portanto, tem que trabalhar, juntar o sistema empresarial, manter esta dinâmica de articulação do sistema empresarial com o sistema científico, tendo como objetivo atrair ao interior mão de obra qualificada. Ponto 2. Colabs nesta área do setor primário, nomeadamente da vinha e do vinho, podem contribuir para esta trajetória de crescimento que referi há pouco, ou seja, aumentamos 50% das exportações desde 2010. É preciso que Portugal tem que continuar esta agenda, esta vocação exportadora, e para isso tem que ter uma forte penetração internacional e temos que atrair também jovens internacionais aos Colabs. Terceiro, na agenda da inovação, foi aqui claro que nós temos que produzir mais face ao aumento da população mundial. Temos um problema em Portugal que é contra a natura relativamente ao mundo. Temos que produzir mais recorrendo a menos recursos e preservando recursos naturais como a água, o solo e a biodiversidade. Não, mesmo sabendo que é o setor primário um dos principais setores responsáveis pelo sequestro de carbono,
nós ainda somos responsáveis por 10% das emissões gasosas e, portanto, teremos que contribuir. Aqui é fundamental a inovação. Quarta questão, há um outro setor que, além da produção, que são as startups e o aparecimento de novas pequenas e médias empresas que são orientadas para novos produtos de maior valor acrescentado para mercados internacionais. E aqui os collabs também podem ter um papel. As chamadas startups não podem apenas centrar-se nas novas tecnologias e é preciso aqui trazer novos produtos, novos serviços de valor acrescentado. Quinta questão, os collabs no futuro são centrais para algo que o país tem que conduzir, que é para a criação de ecossistemas regionais de inovação, onde estejam os autarcas, o poder político, as comunidades intermunicipais, esteja o sistema empresarial, esteja o sistema científico, mas os laboratórios colaborativos são sistemas de interface e que neste programa comunitário, nomeadamente no plano de resiliência e resistência, é muito clara, são as agendas mobilizadoras para a reindustrialização. Os laboratórios colaborativos são fundamentais. Deixo aqui a nota final. Nós estamos numa fase final da candidatura com atrair para o interior, aqui para Vila Real, onde estão 2 dos principais collabs no setor primário, uma delegação do Instituto Fraunhofer. A candidatura está cá fora, vai existir um investimento por parte dos alemães em 50% relativamente ao investimento português, mas nós temos que ter também fortes ligações para a internacionalização. E por isso, os collabs, se não tiverem estas parcerias, como têm, por exemplo, um instituto de referência como o Fraunhofer, acho que nós depois morremos em alguma endogamia para as quais tendem as agendas de inovação muitas das vezes, ou seja, tornarmos velhos rapidamente. E por isso, do meu lado, deixava esta nota do maior empenho, enquanto assumir funções, quer como reitor, quer outras que venha a assumir, o maior empenho nesta agenda de apostar e que ainda acredito que é possível atenuar um pouco as assimetrias e não olhar também para a falta, para alguma carga negativa que aqui temos vindo a assistir nos últimos anos. Ou seja, a falta de autoestima na região. Eu acho que devemos ter mais autoestima em regiões como o Douro, onde está um collab. Provavelmente há 10 anos, Rosa, desculpe tratar de uma forma informal, seria impossível pensar que iríamos ter um collab no Douro, que teria que ser em Gaia, no Porto, ou que teria que ser em Lisboa, na Augusto. Portanto, e hoje em dia temos aqui institutos como o Fraunhofer, temos laboratórios colaborativos, acho que já demos um salto qualitativo, porque não somos os atrasados para cá do Marão. Eu concordo plenamente, eu estou no Douro há 30 anos e concordo plenamente, o Douro de hoje não é igual ao Douro que era há 30 anos atrás, em 1990. Abriu agora o debate para o público que nos está a ouvir. Eu tenho aqui uma pergunta de uma ouvinte que nos pergunta como podemos envolver o conhecimento da população e a autenticidade dos recursos endógenos para o desenvolvimento local. Pergunta ainda se afirma captar migrantes é muito importante, mas empoderar e valorizar é um desafio premente. Como podemos contribuir e incluir? Portanto, a primeira tem a ver com os recursos endógenos, como é que nós envolvemos a população os recursos endógenos para o desenvolvimento, e a segunda é como é que os migrantes são importantes, como é que podem contribuir e incluir. Como já não temos muito tempo, solicitava se algum dos convidados queria dar um contributo para esta resposta. Diga. Senhor Reitor. Eu posso dar um exemplo muito claro que é uma área em que o Douro pode ser emergente e que nunca foi falado aqui porque não era o tema. O turismo. Certo. Ou seja, hoje não vendemos um vinho sem uma história, sem uma narrativa, sem a história da Ferreirinha ou do Douro e tudo aquilo que nós sabemos. Mas também temos que associar o turismo, será um produto fundamental, temos infraestruturas que têm que ser capacitadas e falar a mesma língua que estamos a falar no setor, aqui no lado do setor das empresas do vinho, que é a área das ciências gastronómicas. Temos uma boa escola de hotelaria em Lamego, acho que é
aqui um ator fundamental e em que para isso é importante manter a narrativa de perceber a identidade do Douro. É preciso fazer obrigatoriamente os trabalhos de antropologia, toda uma recolha de receituário, assim como outras tradições que existem, recuperá-los para vender também uma componente cultural. Portanto, acho que o pior que há para o Douro, e não é apenas por ser um centro do Unesco, é perder a sua identidade. Portanto, o Douro, se perder a identidade, acho que não faz sentido, mas que esta era uma área como, por exemplo, quer as novas indústrias criativas, utilizando o que é o Douro passado, mas reatualizando à linha do conhecimento atual, quer as indústrias criativas, quer as ciências gastronómicas, são áreas do futuro e aqui, claro, sejam qualquer que seja a população residente, nascida ou vinda de outros países, será bem-vinda porque poderá aqui trazer essa tal multidisciplinaridade e multiculturalidade que é muito característica do Douro. Obrigada. Diga, António Filipe. Só reforçar este argumento, nomeadamente relativamente ao turismo. O Porto, em 2019, teve mais de 5 milhões de visitantes. No Douro deverão ter sido 200 mil, com, portanto, umas estadias inferior, e não contando com os turistas fluviais, não, de barcos de rio, mas com menos de 2 noites por pessoa. É um potencial enorme que pode ser utilizado. Eu lembro, por exemplo, que uma região como Napa Valley, o ticket médio atual para as empresas que têm operações de enoturismo, e não contando com restauração, portanto só venda de vinhos e visitas guiadas e provas, é superior a $100. E, portanto, deixam até de se preocupar com distribuidores e com mercados, porque vendem diretamente à porta, capturam a margem integralmente. E isto tem permitido, por exemplo, pequenas empresas que de outra forma não teriam qualquer hipótese de se afirmar, de o poderem fazer. E isto para o Douro e para o reforço da qualidade e densidade do seu tecido produtivo seria absolutamente fundamental. Recursos endógenos que nós temos e que precisam de ser recuperados, e peço muita desculpa por puxar a brasa a esta minha sardinha, mas vou puxar aqui a linha do Douro e a discussão da linha do Douro. Todos nós estamos absolutamente cientes da importância que a linha do Douro tem, os nossos políticos referem-no como absolutamente fundamental, e depois numa cimeira, como aconteceu há 15 dias atrás, nada aparece escrito sobre a importância e a discussão do estudo da requalificação e da reabilitação da linha do Douro. Enfim, é uma pequena nota, mas que eu não posso deixar de referir. Muito obrigado. Rosa, se me permite só uma última intervenção acerca do tema, vou focar no complemento da pergunta da interveniente, da audiência. Nós temos feito, portanto, em Idenha, eventos absolutamente de qualidade internacional que se podiam passar nas melhores localizações rurais por este mundo fora, até cidades. Temos feito eventos na casa dos 200 a 300 participantes anuais, onde vimos debater com peritos internacionais e nacionais, portanto juntamos os temas que todos os anos vão sendo, obviamente, em torno das temáticas que para nós são relevantes, mas sustentabilidade, agricultura, sustentabilidade de solos, como acrescentar mais valor e manter mais valor no agricultor. Portanto, todas estas temáticas temos discutido. Este ano, obviamente, porque é um ano, enfim, que estamos a sofrer todas as consequências da pandemia, não se vai realizar, mas temos efetivamente envolvido muita população local. Estes eventos são abertos à população local, são eventos que têm uma participação simbólica, porque também custam dinheiro, uma participação de 10, 20 euros, algo nesta casa de valor, mas temos conseguido fazer como diziam os nossos colegas brasileiros, um engajamento, ou seja, um envolvimento muito ativo, não só de casos que surgem na região, mas também a promoção desses casos. Damos palco a esses casos, não só no setor da gastronomia, transformação agroalimentar, etc., mas também noutros setores, portanto, de produção primária e também de distribuição e obviamente, mesmo até na própria, em produtos já mais de elite gastronómica, vá por assim dizer, para colocar o produto numa prateleira de maior valor acrescentado. Esse é um exemplo que eu acho que nós somos, o professor Fontinha já nos referiu, eu julgo que nós temos um problema cultural enorme,
a ultrapassar, temos de ter mais autoestima. Durante muitos anos disseram-nos que nós não éramos capazes, que éramos uns coitadinhos, que não sabíamos, que não podíamos, e portanto esse estigma tem de ser veementemente combatido e tem de haver formas de facto trabalhar esta resiliência, que é o interior, é extremamente resiliente, muito resiliente, mas que muito poucas vezes valorizado por isso. Está em mute, Rosa, tem de ligar o microfone. Sim, sim. Muito obrigada a todos. Foi muito importante aquilo que referiram, os contributos que deram. Eu, pelo menos, aprendi imenso. Vou rever novamente esta Innovation Talk, porque acho que temos aqui muito para aprender pelo contributo que tivemos dos três mundos, dos empresários, do sistema científico, ao fim e ao cabo do interface, como o Gonçalo, e a experiência toda também que o Gonçalo tem nesta área da transferência e tecnologia. Agradeço, penso com certeza que a nossa plateia comunga da minha opinião. Os oradores trouxeram-nos contributos muito valiosos que nós podemos tentar desenvolver e também pressionar os nossos políticos para poder implementar políticas que vão de acordo às nossas especificidades, que muitas vezes não gostam que nós digamos que somos específicos. Chegamos a Lisboa e dizem lá vêm vocês e as vossas especificidades. Mas na realidade cada um de nós tem especificidade e o desenvolvimento só pode acontecer se olharmos às especificidades de cada território. Agradeço também à ANI a possibilidade que nos deu de nós podermos debater este tema tão importante que é para o interior, e também a pedido da ANI queria anunciar que a próxima Innovation Talk decorre no dia 5 de novembro pelas 12 horas e o tema será digitalizar e robotizar o mar, aplicações no shipping, nos portos e na observação oceânica. Portanto, dia 5 de novembro será uma Innovation Talk mais ligada com as questões do mar. Muito obrigada novamente ao António Filipe, ao Gonçalo Amorim, ao Sr. Professor Fontanhas Fernandes, pelo contributo que nos deram para esta discussão. Muito bom dia e um resto de boa semana.